Era uma noite comum, nada que me fizesse pensar que algo diferente iria acontecer. Estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. A estrada estava tranquila, o céu estava limpo, e as luzes dos postes cortavam a escuridão como se fossem faróis em um mar de silêncio. Eu estava dirigindo sozinho, a estrada deserta diante de mim, como uma linha reta sem fim. Não era minha primeira vez nesse caminho, mas, naquela noite, algo estava fora do lugar, embora eu não soubesse exatamente o que. Comecei a ficar mais atento, porque o sinal do meu celular começou a falhar, não conseguia captar sinal de GPS. No começo, não dei muita importância, mas à medida que a estrada ficava mais estreita e isolada, comecei a me preocupar. A cada quilômetro, as árvores ao redor pareciam mais densas, mais fechadas, como se estivessem me cercando. Não havia nenhuma casa, nem sinal de vida, apenas a estrada e a escuridão. Quando finalmente percebi que não estava mais familiarizado com o lugar, me deparei com uma encruzilhada. Não havia placas indicando para onde cada caminho levava. Por um momento, fiquei indeciso, o que me fez escolher o caminho da direita. Mais à frente, foi um tipo de impulso, algo que me fez sentir que era o certo a se fazer. Estacionei o carro e olhei ao redor, tentando distinguir algum sinal de civilização, mas tudo o que vi foi o vazio e o silêncio. Parei por um momento para tentar entender o que estava acontecendo. Não sabia como havia chegado ali, ou se realmente estava no caminho certo. O relógio do carro marcava quase 2 da manhã. A sensação de solidão era esmagadora. O barulho da floresta e o vento passando pelas árvores formavam uma melodia estranha e desconcertante. Decidi sair do carro para tentar perceber melhor o que estava ao meu redor, mas ao dar os primeiros passos na estrada de terra, algo me fez hesitar. Um ruído vindo do meio da mata. Parecia uma voz, ou talvez o vento estivesse brincando com os galhos das árvores, mas de algum jeito, aquela sensação de ser observado aumentava. Olhei ao redor, tentando discernir qualquer sinal de vida, mas nada, apenas a escuridão, o silêncio e as sombras que dançavam entre as árvores. Minha respiração ficou mais pesada, e meu coração bateu mais rápido. Algo estava errado, e eu sabia disso. Era como se a floresta estivesse me engolindo, me deixando preso ali. A sensação de impotência me dominava, e, por mais que tentasse racionalizar a situação, um medo inexplicável tomava conta de mim. O que estava acontecendo? Por que eu estava ali? De repente, algo chamou minha atenção, uma luz fraca vindo do final da estrada. Parecia uma lanterna tremendo ao longe. Talvez alguém estivesse por ali, pensei, mas, à medida que fui me aproximando, a luz desapareceu, como se tivesse sido apagada de uma hora para outra. Fiquei parado, olhando para o ponto onde a luz havia estado. Meu instinto me dizia para voltar, mas algo me puxava para a frente, uma curiosidade estranha e inquietante que me fazia querer saber mais. Dei mais alguns passos, e a sensação de estar sendo observado aumentava, como se olhos invisíveis me seguissem. Continuei, sentindo um peso no peito, o medo crescendo a cada segundo. A floresta ao redor parecia cada vez mais densa, e o silêncio era ensurdecedor, até que, de repente, ouvi algo, um sussurro baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse falando meu nome. Parei, o coração batendo forte. A voz parecia vir de todas as direções, mas não havia ninguém ali. O medo tomou conta de mim. Eu sabia que não devia continuar, mas minhas pernas não me obedeciam. Comecei a caminhar mais rápido, como se estivesse sendo atraído por uma força invisível. E então, na curva da estrada, vi algo que me fez parar imediatamente. Uma figura de pé, na beira da estrada, uma silhueta encapuzada que parecia me observar. Meu corpo ficou paralisado, a figura não se movia, mas eu sabia que ela estava me vendo, e, por um momento, eu quase desejei que fosse apenas minha mente pregando uma peça, mas a sensação era real. Eu estava vendo aquilo, a figura estava me encarando com um olhar vazio, como se não fosse humana, e antes que eu pudesse dar mais um passo, ela desapareceu, sumiu no ar, como se nunca tivesse estado ali. Olhei para os lados, tentando entender o que acabará de acontecer. Meu coração ainda batia rápido, e a sensação de frio aumentava. Com as mãos tremendo, voltei ao carro, entrei rapidamente e dei partida. A sensação de estar sendo perseguido não me deixou, a estrada parecia mais longa do que antes. Mas, ao olhar para o retrovisor, algo me fez parar. Uma sombra estava me seguindo, algo estava lá, me vigiando, e eu sabia que não estava mais sozinho. O medo me consumia, e a encruzilhada parecia estar me levando para um destino do qual eu não conseguiria escapar. Olhei novamente para o retrovisor, mas a sombra já não estava mais lá. O vazio atrás de mim parecia imenso, como se tudo tivesse voltado ao normal, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que não era o fim.
que algo ainda estava por vir. Acelerei o carro, tentando deixar aquela sensação aterrorizante para trás, mas a cada quilômetro percorrido, a estrada parecia não acabar. Era como se eu estivesse preso em um loop. A paisagem ao redor não mudava, a floresta estava densa, e o silêncio pesado. Meu peito estava apertado, e o medo se instalava cada vez mais fundo. Era como se eu estivesse sendo testado, como se a encruzilhada tivesse me aprisionado ali, sem escapatória. Fechei os olhos por um instante, tentando me concentrar, e quando abri novamente, a estrada estava diferente, as árvores pareciam mais altas e imponentes, o ambiente havia mudado, o carro parecia estar mais lento, não conseguia entender o que estava acontecendo, até que, de repente, vi a figura de novo. Ela estava ali, parada na estrada à frente, olhando fixamente para mim. Não era mais uma sombra, agora estava mais clara, mais real. Seus olhos eram vazios, como se não houvesse alma alguma por trás deles. Eu não sabia o que fazer. O medo me paralisava, mas algo me forçava a continuar. A figura começou a caminhar lentamente na minha direção. Seu corpo parecia flutuar, como se os pés não tocassem o chão. Eu tentei desviar, mas o volante não me obedecia. A figura estava ali, e a estrada estava a cada vez mais estreita. Não havia mais como voltar, não havia mais saída. A cada passo que ela dava, o ambiente ao redor se tornava mais sombrio, e eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Eu estava no centro de algo que não compreendia, algo que não conseguia escapar. A encruzilhada me tinha levado para onde não havia mais retorno, e, antes que pudesse reagir, tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, tudo estava em silêncio, o carro parado, mas não estava mais na estrada. Eu estava em um campo vazio, com uma densa névoa ao redor. O ambiente estava irreconhecível, e a sensação de desorientação me consumia por completo. Meu coração estava disparado, ainda tentando processar o que acabará de acontecer. Não conseguia entender como eu havia chegado ali. Tentei ligar o carro, mas ele não respondeu. Parecia que estava morto, completamente inoperante. Olhei ao redor, buscando algo familiar, uma referência, mas tudo o que vi foi aquele campo vazio e sombrio, como se a realidade tivesse se distorcido de forma inexplicável. Então, ouvi o som de algo vindo da direção da névoa, passos lentos, mas firmes, como se alguém estivesse se aproximando. O medo tomou conta de mim novamente. A figura apareceu outra vez, caminhando devagar entre a névoa, mais definida agora, mas com um brilho estranho em seus olhos. Eu não podia mais fugir, não havia mais como correr. Meu corpo estava paralisado pela tensão, e eu sabia que aquela presença estava ali para me enfrentar de alguma forma. Ela não parecia ter pressa, andava lentamente, como se estivesse me observando, aguardando o momento certo. O peso na minha mente aumentava, como se eu estivesse sendo forçado a reviver algo que eu não queria lembrar. De repente, a figura parou na minha frente, os olhos fixos nos meus, e, de uma forma estranha, pude sentir uma conexão. Não era um olhar de ódio ou malícia, mas algo muito mais profundo, como se fosse uma parte do meu passado que eu tinha reprimido. A voz que saiu daquela figura não foi falada, mas senti as palavras em minha mente, como se o espírito estivesse me enviando uma mensagem diretamente. Você não pode fugir do seu destino, dizia a voz em minha cabeça, e, ao ouvir essas palavras, algo dentro de mim se quebrou, como se eu tivesse finalmente entendido o que estava acontecendo. A encruzilhada não era apenas um local físico, mas um ponto onde tudo se encontrava, onde escolhas passadas, decisões não tomadas, e os caminhos não seguidos se juntavam. A figura era o reflexo de tudo o que eu tinha ignorado na minha vida, todas as decisões erradas, as palavras não ditas, os sentimentos sufocados. E, naquele momento, soube que não estava mais preso a um destino escolhido por algo externo. Eu era o responsável por estar ali, por ter chegado até aquele ponto. Quando a figura desapareceu na névoa, uma sensação de leveza tomou conta de mim, como se, finalmente, eu tivesse aceitado algo dentro de mim. O carro ligou, e a estrada à minha frente estava livre, sem mais sombras ou figuras assombrando o caminho. Eu sabia que, embora aquela experiência tivesse terminado, eu carregaria comigo a lição de que, muitas vezes, precisamos enfrentar o que mais tememos, e que, ao fazer isso, conseguimos finalmente seguir em frente. Eu acelerei o carro e, pela primeira vez naquela noite, senti que estava realmente no controle, como se a névoa e a presença tivessem sido uma metáfora para o que havia acontecido na minha vida. O que eu temia mais do que tudo tinha sido confrontado, e eu agora tinha a chance de seguir em frente sem os fardos do passado pesando sobre meus ombros. A estrada, que antes parecia cheia de incertezas e obstáculos, agora parecia clara e aberta à minha frente,
como se o caminho estivesse finalmente se desenrolando de forma natural, sem mais distrações ou medos. A cada quilômetro que percorria, a sensação de alívio aumentava. Eu sabia que o espírito da encruzilhada, aquele que me havia confrontado com meu próprio medo e arrependimentos, havia me dado uma última lição. O medo do desconhecido e daquilo que carregamos internamente só tem poder sobre nós enquanto continuamos a fugir dele. A estrada estava mais tranquila agora, as árvores e os campos pareciam até familiares, como se tivessem sido parte do meu cotidiano o tempo todo, mas eu nunca tinha notado. Talvez estivesse tão obcecado com as sombras do meu passado que não percebia a beleza das pequenas coisas que sempre estiveram ao meu redor. Quando finalmente saí da estrada, sentindo que estava de volta ao mundo real, olhei para trás, mas a névoa havia desaparecido. O espírito havia partido, e a encruzilhada já não existia mais. Em seu lugar, havia apenas a estrada normal, como qualquer outra, sem mistério ou assombração. A escuridão que antes tomava conta do meu espírito foi substituída por uma calma que eu não sentia há muito tempo. Olhei para o céu, que agora parecia claro e estrelado, como se o próprio universo tivesse me dado permissão para respirar mais aliviado. Eu sabia, naquele momento, que o que quer que tivesse acontecido não foi um mero sonho ou uma ilusão, mas uma experiência real de autoconfronto. Mesmo assim, me senti mais leve, mais preparado para encarar o futuro e fazer as escolhas certas. A verdade, enfim, tinha vindo até mim. No entanto, à medida que dirigia, uma última sensação me atingiu, algo como uma lembrança vaga, quase como um sussurro ao fundo da minha mente, dizendo que eu ainda tinha mais para aprender. Mas, desta vez, não foi um medo. Era uma sensação de que, embora tivesse superado aquele momento específico, havia sempre mais a aprender, mais a descobrir sobre mim mesmo. O que o espírito da encruzilhada me mostrou era que as decisões que tomamos não definem apenas quem somos, mas também o que podemos nos tornar. Eu não era mais o mesmo de antes, e, ao mesmo tempo, sabia que não precisava mais ser prisioneiro do passado. Agora, o futuro parecia uma tela em branco, pronta para ser pintada com minhas próprias escolhas. Passaram-se alguns dias desde aquela noite, e eu ainda refletia sobre a experiência. A estrada, a névoa, o espíritos, tudo ainda estava claro na minha memória, como se tivesse sido uma lição gravada para sempre. Eu ainda andava por aí, fazendo minhas escolhas, mas de uma maneira diferente. Olhava para os outros e para as situações com uma nova perspectiva, mais consciente de como pequenas decisões podem ter grandes impactos no longo prazo. Foi quando um velho amigo me procurou, pedindo ajuda para lidar com um problema que estava atravessando na vida dele. Ao ouvir seu pedido, senti uma leveza no meu coração, como se fosse a minha vez de ser a mão amiga para alguém que estava perdido. Lembrei da encruzilhada, da minha própria luta, e soube que agora era a hora de usar o que aprendi para ajudar os outros a não se perderem, como eu quase me perdi naquela noite. Mas ao pensar nisso, uma outra sensação tomou conta de mim, e eu não estava mais só. O espírito da encruzilhada ainda me acompanhava, não como uma presença assustadora, mas como uma sabedoria silenciosa que me lembrava de que sempre estamos em movimento, sempre aprendendo, sempre transformando o caminho à nossa frente. Se você gosta de relatos de terror, inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder os próximos relatos assustadores.